Olha a raposinha pulando, pulando, yeah. Pessoal, mais uma aula da Bob Fox. Hoje vamos aprender a mexer com Table Control. Mas o que diabo é Table Control? Olha, olha, pegando, pegando, pega, pega. Que fofinho. O que é uma Table Control? SM30, então vai lá, barra N, SM30. Lembra quando fizemos esta tabelinha aqui, ó? Essa tabelinha, isto aqui é uma Table Control, certo? Table Control é excelente para manipulação de dados, para alteração dos dados. E a consistência que ela promove é muito boa, certo? Mas neste caso vamos aprender a criar a Table Control e vamos utilizar esse programa em cima dele fazer os próximos exercícios. Isso para não ficar com aulas muito grandes e a gente vai tendo uma construção da lógica gradativa em cima do mesmo programa. Legal? Então, vamos na barra NS80, barra NS80, e vamos aqui em programas, e o nosso programa vai ser o 15. Então vocês vão observar que a construção é idêntica dos anteriores, certo? Então eu vou fazer a construção bem rápido aqui para a gente não perder tempo com esse tipo de informação. Que nessa altura do campeonato vocês já devem estar craques em fazer a parte default aqui do módulo pool. Beleza, vou criar a tela. Beleza, falta só a transação. 15. Feito. Então o programa básico do módulo pool está feito. Então, quando a gente pensa em table control, nós temos algumas formas de criar. Uma delas é utilizando o wizard. Vamos aqui na tela, sem. Vou habilitar a edição, layout para chamar o Screen Painter. E aqui nessa tela, a gente consegue criar a table control pelo wizard. Qual que é a parte boa e a parte ruim? Criar pelo wizard é muito mais simples, mas ele suja muito código e você acaba não entendendo exatamente o que e como é a construção da table control. Então, em alguns momentos que você está com pressa, é interessante até usar ele para resolver o problema. Mas para conceito, para entender como colocar a table control, não é legal. E por que é tão importante vocês aprenderem a utilizar table control? Porque em qualquer debug de sistema, na SAP, na parte standard, como ele trabalha muito com input e alteração de dados, tudo isso se baseia em table control. Então, se você não entender como é construída uma table control, você muito menos vai conseguir debugar uma table control. Legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos deixar a tela mais ou menos assim. Como a gente não vai querer uma tela tão grande assim, não tem problema. Talvez a gente até aumente um pouquinho aqui. Tá. Mas o que a gente vai fazer?
nós vamos colocar um quadro aqui de seleção, certo? E aqui vamos colocar na nossa tabelinha SBook. E na SBook nós vamos colocar a chave da tabela. Se eu não me engano, a chave da tabela SBook, vamos na barra NS11 para ver como SBook é feita. A SBook ela tem chave pra caramba. No caso, a SBook tem 4 chaves. Vamos utilizar essas 4 chaves aqui então. CarID, ConID, FLDate e BookID, certo? Então vamos aqui. Eu vou marcar esses 4 aqui, ó. E vamos colocar aqui, certo? Feito isso, eu vou colocar agora a Table Control. Legal? Como é que a gente coloca a Table Control? Tá vendo este ícone aqui? Table Control, vamos colocar aqui. Colocamos a nossa Table Control, ela está rosinha porque falta informação, e uma das informações mais básicas é o nome da Table Control. Então, Table Control geralmente começa com TC, de Table Control, SBook, por exemplo. Vamos aqui nesse ícone vermelhinho de novo, e vamos colocar os outros campos da SBook. Perceba que os campos que já foram utilizados, eles ficam com um cadeadinho. Então, utilizamos todos aqui. Vamos confirmar e vamos colocar aqui, bem no header aqui do Table Control. Legal. Ele colocou todos os campinhos aqui. Como vai ficar estranho se não tiver as linhas do grid, vamos clicar aqui, ó, duplo clique no canto superior direito da Table Control. Vai aparecer também aquela janelinha de atributos adicionais. Vamos colocar aqui, ó, separadores verticais e horizontais e seleção de linha. No caso, nós não vamos selecionar a linha, talvez, mas a gente já vai fazer isso. Então, já ficou mais bonitinho. E esses dados, teoricamente, não poderiam ser alterados, pois seria só exibição. Mas a gente vai deixar assim por enquanto. Legal? Então, qual que é a ideia? A gente coloca, deixa eu colocar mais para cá. A gente coloca os dados aqui e pede para selecionar, ele vai jogar tudo para cá. Legal? Feito isso, vamos sair daqui. Precisamos fazer alguma coisa. A primeira coisa é declarar a tabela da Table Control. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui em Top e a declaração da Table Control, é feita de uma forma diferente. Como assim? A gente faz, como a Table Control ela é um controle, o comando é controls, tc sbook. Esse aqui é o nome que a gente deu para Table Control lá no Screen Painter. Type table view using screen 0100. Então, para declarar uma Table Control, a gente precisa vincular este objeto aqui no top include do nosso módulo pool. Mas o que é esse objeto aqui? Ó? Vou salvar. Este objeto ele é uma estrutura complexa. Então, é possível a gente verificar os dados dentro dela. Ele vai ser uma estrutura com várias tabelinhas internas que colocam a posição das colunas e alguns atributos para que isso também possa ser alterado em tempo de execução no programa. Legal? Vamos aqui na tela Screen. Aqui, ó. Vamos colocar aqui e abrir aqui. A Table Control ela funciona da seguinte maneira. Quando, antes de exibir a tela, no fluxo da tela, o comando passa por aqui. O compilador passa por tudo que está entre o PBO até chegar no PAI. Só que para fazer isso e alimentar a Table Control, a gente precisa utilizar de um loop na Table Control para alimentar ela. Então, essa parte é bem decoreba. É como o compilador precisa
é o diálogo e a linguagem ABAP para o compilador entender o que está acontecendo. Então, sempre que tivermos table control, a gente vai fazer assim, ó, loop at. Precisamos fazer um loop em uma tabela, porque esses dados eles vão precisar vir de algum lugar. Legal? Então, olha que interessante. A primeira coisa que a gente vai atrás é declarar a tabela onde esses registros vão ficar. Quais registros? Os registros da SBook. Vamos aqui na raiz e em top. E vamos declarar data global table, porque é uma tabela global, SBook. Type standard table of SBook. Vamos declarar também uma global structure SBook, type SBook. Vamos verificar a sintaxe, vamos salvar. Vamos copiar essa global table SBook e vamos aqui na tela. Então vamos fazer um loop onde loop nos registros da SBook que ele encontrou into global w SBook with control tc SBook cursor tc SBook current line and loop. Caramba, que palavreado louco é este? Caramba, cara, caramba. Olha que loucura, que loucura. Calma, pessoal. Isso aqui é mais... por ser uma coisa nova, sempre tudo que é novo, né, causa uma estranheza. Mas o comando, ele é mais claro do que parece. Então, a gente vai fazer o quê? Se a gente vai exibir os dados que nós selecionamos, vamos fazer um loop nesses dados, como a gente sempre fez nos outros exercícios. Então, faça um loop para mim nessa tabela interna e coloque os registros dentro da linha, da estrutura, porque nós só conseguimos utilizar e alterar e manusear valores se estiver dentro da estrutura. Com o controle tsbook. Ou seja, ó, gerencia para mim esse loop aqui dentro desse controle, certo? E o cursor é o current line, que esse aqui ele funciona sem esse atributo aqui, tá? Mas isso aqui funciona de forma a controlar em que linha que a table control está. Legal? Quando qualquer evento que acontecer na tela, no diálogo, ele vai precisar também disso aqui, ó, loop at global table SBook and loop. Caramba, mas isso aqui é complicado. Por quê? Olha que estranho. Loop at essa tabela interna que não tem header line. Como é que ele vai fazer um loop at tabela interna sem header line e não vai colocar em lugar nenhum? Pois é. Isso aqui é uma coisa que é diferente, né? Bem diferente, na verdade. Nossa, diferente. Olha, parece o nome da tia Anastácia. Diferente. Ah, caraca, não sei escrever mais. Diferente. Diferente tem acento, será? Dif. Pronto. Essa parte é diferente. Então, aqui, nesse ponto, quando for de table control, ele funciona isso. Por quê? Porque isso aqui é apenas um controle para ele não perder a contagem das linhas da table control. Ele não vai utilizar, ele não vai mover os dados dessa linha para uma estrutura. Ele é apenas um controle. Então, essa é a parte que dá uma estranheza na maioria das pessoas, porque realmente ele sai do contexto. Mas isso aqui é apenas um controle do loop e da alteração dos dados que a gente vai ter na table control. Tá? Legal. Então, feito isso, se a gente verificar a sintaxe, ele vai dar que está ok. Vamos ativar aqui. Eu vou ativar diferente. Eu vou sair da edição e ativar pela raiz para dar menos chabu aqui. Legal, vamos na pastinha de transação e vamos executar. Olha que legal. Ele já exibiu. No caso aqui, mesmo que a gente coloque qualquer coisa, ele não vai trazer nada porque nós não colocamos a lógica de seleção para ele trazer alguma coisa ou não, certo? Então, e percebam também que aquele reloginho ele não está aqui, ó. Aquele reloginho do report, normalmente, que a gente coloca, ele não está aqui. No caso, para a gente fazer uma seleção, se a gente quiser que seja uma
uma seleção, seria legal colocar aquele reloginho. Caramba, mas como é que a gente vai colocar aquele reloginho aqui? Olha que interessante. Vamos aqui no GUI-Status e vamos nessa segunda parte aqui, ó, Application Toolbar. O Application Toolbar é este toolbar aqui, ó. Tem o Function Keys, que é este, e o Application Toolbar, que é este aqui. Vamos colocar aqui, vamos editar, vamos colocar Select, ou melhor, Execute. Quando dermos um Enter, ele vai perguntar se é estático ou dinâmico, vamos dizer que é estático. O Function Text, vamos copiar aqui, e aqui, esse icon name, vamos procurar por Execute. Legal, vamos dar um duplo clique aqui, vai trazer para a gente, e F8 como atalho para a tela. Legal, vamos ativar, vir aqui na pastinha de transação e F8. Legal, colocou o reloginho aqui para a gente. Então percebe que aqui a gente pode colocar um monte de botão, conforme a nossa necessidade. Legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos fazer a seleção para ele jogar os dados da seleção na Table Control. Certo? Para isso, vamos aqui na tela e vamos utilizar este user command para tratar o user command do execute que a gente apertou na tela. When execute perform select data. Certo? Duplo clique aqui. Vamos criar o form no include de forms. E vamos fazer a seleção. Select asterisco from sbook into table. Global table sbook. Where car ID equal sbook car ID and con ID equal sbook con ID and fl date equal sbook fl date. Tem mais algum, certo? Tem o custom, o book ID, certo? And book ID equal sbook book ID. Aqui a gente tem o primeiro problema. Nós não declaramos a estrutura sbook para conseguir utilizar no código. Para isso, a gente vai lá no top include e declara tables sbook. Então, esse tables ele vai gerar uma estrutura para a gente desse carinha aqui. Legal? Vamos voltar lá. Mais um voltar. Beleza, esse select está funcionando. O grande problema é o seguinte. Se nós não, como estamos trabalhando com, apesar de ser uma tela no Screen Painter, isso aqui funciona como um parameter. E ele só dá um match por igual aqui. Não é aquela questão do Select Options, que mesmo se estiver vazio, ele seleciona tudo. Então, nós teremos obrigatoriamente que colocar todos os IDs aqui. E isso pode ser um problema. Certo? Mas, no caso, a gente vai ter que ser específico para esse ID. Porque, para colocar o Select Options na tela, não existe como colocar o Select Options na tela do Screen Painter. Para isso, a gente vai ter que fazer na utilização, é um pouco diferente. No próximo exercício, a gente vai fazer esta adaptação. Então, temos a seleção e vamos dar a mensagem se, no caso, der algum erro com esse select. If sai subrc diferente de 0, mensagem, message, dados não encontrados. Type s display like e. Certo? Então, quando formos selecionar, ele vai fazer isso aqui. Agora, tem um detalhezinho. Na tela, quando ele chegar aqui para preencher a Table Control, ele vai fazer o loop
na tabela interna e jogar na estrutura, mas a gente precisa passar da estrutura para os campos da Table Control. Mas quais são os campos da Table Control? Se a gente entrar aqui no Screen Painter, são esses aqui. Eles estão todos fazendo referência para aquela estrutura que a gente declarou. Tá vendo? SBook. Então, nós precisamos mover dessa estrutura para aquela designada por SBook que a gente declarou no Tables. Para isso, a gente não consegue colocar código aqui. Apenas esses códigos do fluxo. Então, para fazer essa alteração, vamos precisar criar um module Fill Table Control SBook. Certo? Vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar no include de PBO. E aqui no module, vou colocar move corresponding global w SBook to SBook. Certo? Feito isso, vamos sair da edição, vamos ativar tudo, vamos na transação e F8. Então a primeira coisa, se a gente executar aqui direto, ele já vai dar aqui, ó, dados não encontrados. Para isso, a gente precisa colocar aqui por exemplo, até a data, talvez a gente tenha que tirar a data e processar. Ah, olha que interessante. Ele conseguiu apenas o Book ID. Na verdade, o Book ID ele é único. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos tirar a data e o Book ID, porque senão a gente não vai conseguir uma listagem muito efetiva. Então vamos lá, vamos aqui na tela, Layout, vamos tirar, vou sair da edição, colocar na edição. Eu vou tirar esses dois rapazinhos aqui. Eu vou minimizar essa tela. Vou aumentar a Table Control. Colocar mais para cima e aumentar aqui embaixo. E vou colocar, aqui tem o Customer ID. E vou colocar também a data dela aqui, ó. Book ID e FL Date. Vou colocar aqui no começo. Certo? O Book ID vem para cá. Assim a gente vai exibir toda a listagem a partir do airline e da conexão. Vou salvar aqui. Vou ativar. Vou clicar na transação. E aqui vai, com certeza, exibir muito mais registros. Dados não encontrados. Vamos lá. Airline e... Ah, sim. Por que dados não encontrados? Olha aqui. Eu vou debugar para vocês verem. Ele vai cair aqui no PAI. Ele vai ficar nesse loop quantas vezes forem as linhas que tem na exibição da Table Control. Infelizmente, nessa versão do Minisap, nós não conseguimos colocar um breakpoint na tela. Então a gente vai ter que ficar aqui até ele cair ali. F5. Aqui, caiu. Então, quando ele for performar a seleção, nós vamos ter que tirar esse carinha aqui também, tá vendo? Senão ele sempre vai dar em branco e nunca vai encontrar nenhum registro. Deixa eu voltar aqui. Vamos na tela, User Command da tela, Perform Select Data, e aqui a gente vai deletar esses carinhas. Vai ficar ele vai fazer a seleção apenas por companhia aérea e por linha de conexão. Vamos aqui na transação, F8, e agora vai. Vamos selecionar. Olha que interessante. Ele selecionou para a gente todos esses dados. Mas olha que interessante. Aqui a gente já vai ter que começar a entender mais como funciona a Table Control. Ele gerou uma listagem que eu acredito mais do que a gente consegue ler aqui. Certo? Só que ele não colocou o scroll. Por quê? Porque nós precisamos passar para a Table Control o número de linhas que ela comporta na seleção. Então, vamos voltar aqui. Vamos na tela. E aqui, antes da Table Control entrar, vamos fazer o seguinte. Module. Attributes.
table control sbook, underline sbook. Vamos colocar ela dentro do PBO, certo? E vamos vamos utilizar um comando que é para resgatar a quantidade de linhas que tem numa tabela interna. Como é que a gente faz isso? Describe table, global table sbook, lines, tc sbook, lines. Então olha que interessante. Descreve para mim a tabela tal, número de linhas e coloca aqui. Este carinha aqui é aquele objeto table control. E esse objeto ele é uma estrutura complexa. Então a gente vai dar uma debugadinha e observar o que tem nesse objeto. E um dos campos desta estrutura é o número de linhas dela. Vou sair da edição, vou ativar. E vamos processar novamente. F8. Legal, ele processou. E agora apareceu o scroll, tá vendo? E é registro pra caramba. E é registro pra caramba que ele achou aqui, mas agora ele permaneceu no controle porque a gente colocou lá na linha. Se eu der um /H aqui e der um Enter, ele vai entrar no debug. Se eu der um duplo clique aqui no TC sbook, olha que interessante. Olha o que ele apareceu aqui. Structure Deep. Estrutura profunda. Loucura, loucura! Então ele é uma estrutura. Se a gente der um duplo clique aqui, olha que interessante. Ele é uma estrutura complexa. Por que é complexa? Porque no final dela aqui, ela tem uma tabelinha interna. Então ele tem uma tabelinha interna dentro da estrutura. E aqui a gente tem alguns atributos dela. Por exemplo, colunas fixas, não tem nenhuma. As linhas, que é o que a gente colocou. A linha do topo é essa que está aparecendo, porque a gente já deu alguns scrolls. A linha current line, que é a linha atual do loop, dentro da table control. E aqui algumas outras coisas. Mas aqui tem uma tabelinha que chama colunas. Como são várias colunas dentro de uma table control, ele precisa de uma tabelinha daqui. Se a gente der um duplo clique aqui, ele vai entrar nessa tabelinha da table control. E cada linha dessa aqui é uma coluna delas. A primeira coluna, deixa eu ver aqui, é a FLDate. E aqui tem vários atributos deste campo. Então perceba, a coisa vai ficando mais complicadinha assim, mas nada tão grave quanto a gente não consiga resolver. No caso, a gente só está dando uma olhada para começar a perder o medo disso aqui. Legal? Então, se a gente der um F8, vamos voltar para cá. Então a gente fez a seleção e colocamos na table control aqui. E a table control ela é muito estável para fazer a alteração de valores. Perceba que qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai se perder. Se eu matar um monte de valor, dar um Enter, ele vai resgatar, porque toda vez que ele passa no PBO, ele alimenta novamente. E a gente precisa colocar uma rotina no PAI para que isso seja alterado. Legal? Então, nesta aula, é mais para perder o medo de table control, para aprender a instanciar a table control e para a gente começar a trabalhar. E os próximos exercícios a gente vai fazer em cima desse aqui, dessa table control. Aí a gente não precisa perder tempo criando a table control, né, instanciando ela. Então, a gente vai fazer apenas uma adaptação dela nos próximos exercícios. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e não se preocupem se algo não ficou tão claro. A gente vai exercitar bastante isso e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço e até a próxima.